Eu sou a Manu, tenho 33 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Como é que estão as coisas por aí? Aqui o tempo tá lindo, tá aberto e cheio de possibilidades de uma praia no final de semana, mas ainda não estou muito segura disso, tomara que dê certo. Bom, eu queria compartilhar com vocês uma vivência sobre coisas que a gente idealiza e que fica muito difícil de quebrar a idealização quando a gente não percebe o que pode estar acontecendo ali. No início, talvez você não entenda muito onde eu quero chegar, mas eu tenho certeza que esse episódio vai chegar de um jeito diferente para você, que ele vai te dar uma percepção diferente do que você precisa começar a analisar nesse finzinho de ano. Eu contratei uma moça para vir aqui limpar a minha casa e ela começou a desabafar comigo que ela é do Amazonas. E ela começou a falar que ela estava aceitando doações de vários vizinhos para as coisas novas da casa dela. E eu achei interessante ela trazer a perspectiva de como ela chegou aqui, porque como eu cheguei aqui também foi diferente. Eu cheguei aqui no Espírito Santo apenas com a minha mala e uma vaga de emprego. Eu não tinha nem direito onde ficar e tudo isso foi sendo construído. Os meus móveis foram comprados aqui, apesar de eu ter o valor em conta dos meus móveis que eu vendi na Bahia. Mas enquanto ela me contava, eu fui tentando lembrar de alguma coisa que eu poderia contribuir para aquela nova fase da vida dela, entre roupa, coisas de casa que poderia ajudá-la a reconstruir um ambiente confortável aqui no estado. E aí eu me lembrei que eu tinha uma mesa, porque já passei para ela, uma mesa que ela tinha as cadeiras, mas as cadeiras dela foram quebrando uma por uma, e ela é daquelas mesas de abre e fecha, só que de madeira, como se fosse de barzinhos. E eu gostava muito dessa mesa porque ela poderia ficar tanto num cantinho, fechada, quanto aberta numa varanda, num quintal, para um churrasco, coisas assim. Só que eu me dei conta que eu não usava essa mesa. Eu nem uso essa mesa para nada. Eu usei ela pouquíssimas vezes na minha varanda na Bahia, mas aqui mesmo onde eu tô, ela foi usada pouquíssimas vezes. E eu decidi doar para ela aquela mesa. Só que enquanto eu pensava no que mais eu iria doar, eu olhei novamente para aquela mesa. E é dessa percepção que a gente vai conversar hoje. Enquanto eu olhava para aquela mesa, eu tentava lembrar o porquê que eu fiquei com essa mesa, sei lá, por 5 anos comigo. E não era exatamente sobre a mesa, mas por uma ideia de que em algum momento essa mesa faria sentido. A idealização me prendeu a segurar aquela mesa por mais tempo do que precisava. A idealização fez eu acreditar que uma mesa que nem tem mais as cadeiras seria para um dia de churrasco na minha casa, onde quase nunca tem churrasco. Eu nem sequer ainda tenho um espaço para isso. A ideia de ter uma mesa como aquela mesa para um churrasco, numa casa de quintal, que em momento algum eu quero na vida morar, ou até o momento não me vejo morando numa casa de quintal. Eu sempre gostei de prédio, porque eu fui criada em casa de quintal. E eu sempre gostei de varandas, muito mais do que de quintal. E eu comecei a trazer milhares de coisas à tona de quantas vezes na vida a gente simplesmente não abre mão de uma coisa porque a gente idealiza aquela coisa na expectativa do que eu queria viver com aquela coisa. De maneiras diferentes, de milhares de possibilidades. Eu não queria
aquela coisa pelo que ela é. Eu não quero aquela mesa pelo que ela é, porque ela é pequena, ela não tem nem cadeira. Mas eu queria ficar com aquela mesa pela expectativa de um momento socializando que eu idealizei para aquela mesa. E é muito engraçado que não foi só nisso que eu me encontrei. Eu tinha uma ideia, quando eu cheguei aqui mesmo, eu aluguei uma casa grande, 3 quartos, com a ideia de que eu receberia visitas. Mas as pessoas não vão na casa das outras assim, se não as convida, por exemplo. E eu raramente convido as pessoas para ir na minha casa. Eu idealizei um lugar da casa onde seriam quartos de visita, né? E quando eu paro para pensar, poucas visitas vieram da Bahia para cá, né? Então, eu fico pensando em quantas e quantas coisas talvez eu, você, a gente já tenha se apegado com alguma coisa que a gente idealiza pela expectativa do que a gente criou, do que aquela coisa pode proporcionar. É engraçado que esses dias eu comprei um shampoo que eu vi na internet, que ele era muito bom, e eu fiquei na expectativa desse shampoo chegar, e aí ele chegou, e eu fiz todo um ritual para aquele shampoo ser incrível no meu cabelo, e ele foi uma bosta. Tipo, ele ressecou o meu cabelo todinho. E aí eu testei outro dia e outro dia, passei outros shampoos, depois testei nele de novo, porque, sei lá, talvez era a textura do meu cabelo. Isso faz eu pensar mais uma vez que às vezes a gente procura o problema na gente por nós estarmos frustrados por uma expectativa que a gente criou em outra coisa. Entende? E aí eu olhando aquilo e eu fiquei assim, aí depois a minha amiga falou assim, cara, dá esse shampoo pra alguém que o cabelo combine. O teu cabelo ressecou com esse shampoo. Mas eu fiquei agarrada também, segurando aquele shampoo nas minhas coisas, aquele shampoo na minha casa, não joguei fora, não dei pra ninguém, porque eu esperava que em algum momento aquele shampoo fosse, enfim, dar certo no meu cabelo. É loucura, mas é tipo, uma hora ele vai fazer sentido, porque eu coloquei uma expectativa muito alta. E a gente se agarra às coisas que a gente coloca uma perspectiva, uma expectativa muito alta. E que se a gente parar para pensar um pouquinho, aquela coisa ou já deixou de fazer sentido, ou já está deixando, mas a gente está mais agarrado não no que a coisa em si é, de forma realista, mas no que a gente espera viver com aquela coisa. Assim como o shampoo, assim como a minha cadeira de madeira, a minha mesa de madeira, que eu colocava numa ideia de que em algum momento ela ia servir, ela seria para um churrasco. Churrasco esse que eu não tenho nem pretensão de fazer acontecer, nem sei quando pode acontecer, e que se acontecesse mesmo, eu precisaria de cadeiras e eu precisaria que a mesa fosse maior, por exemplo, para caber as pessoas, porque é uma cadeira, é uma mesa pequena, é tipo uma mesa de barzinho mesmo, e é só uma. Então ela não iria me promover metade da expectativa que eu criei guardando ela e levando ela, sei lá, 3 casas que eu me mudei aqui no Espírito Santo. E ela me acompanhou nessas 3 casas, essas 3 mudanças, ela estava lá comigo. 3 não, 3. 3 mudanças. Ela me acompanhou, ela estava lá comigo, vivenciando e sempre guardada. Sempre atrás da porta, sempre na lateral do quarto, sempre ali. Ela existe, ela existia, mesmo que sem utilidade nenhuma na minha vida, mesmo que sem sentido na minha vida, mas eu mantia aquela mesa de madeira simplesmente porque eu idealizava de que em algum momento faria sentido eu ter guardado aquilo por tanto tempo. Não é só sobre a minha cadeira de madeira, como eu tive que repensar tantas outras coisas que talvez a gente deixe ali, não pelo que a coisa é,
mas o quanto ela representa a expectativa que a gente criou, o quanto ela representa a nossa esperança de que alguma coisa vai acontecer e que aquilo ali vai fazer sentido. A idealização, ela faz com que a gente carregue por mais tempo do que deveria, que se a gente pensasse um pouquinho de forma racional, a gente desocuparia espaços. Porque talvez quando acontecer mesmo aquele momento em si, aquela coisa seja pequena demais, ou aquela coisa não faça sentido naquele espaço, e só depois você simplesmente perceba que foi só uma expectativa que você nutriu, mas que você se agarra. É muito forte olhar quando se leva para pessoas, para idealizações, sejam eles dentro de empresa, sejam elas dentro de relacionamentos amorosos. A gente, até amizade, a gente tem uma ideia de que aquela coisa tem a obrigação de cumprir uma expectativa que está dentro da nossa cabeça, dentro da nossa idealização daquilo. Torna pesado, nos torna reféns de uma coisa que a gente queria muito viver. Já me aconteceu com pessoas de idealizar tanto e guardar a expectativa, quando na verdade o outro não tem a culpa do que eu criei, o outro não tem a responsabilidade pelo que eu idealizei, mas a gente se agarra. A gente se agarra, a gente pensa, a gente recria, porque a gente tem o desejo interno de que as coisas funcionem do jeito que a gente projetou. Às vezes a gente já nem projeta mais daquele jeito, às vezes a gente nem quer mais igualzinho, tá? Mas dentro da gente a gente quer a hipótese de que aquilo fez sentido naquele dia. A gente volta para aquele sentimento anterior de que foi válido, de que foi necessário. Eu não sei quantas coisas você tem agora em 2025 que trouxe, assim como eu trouxe a mesa de 2018 e só me despedi dela agora. E eu não sei quantas coisas que você só ainda guarda pela lembrança da expectativa que você tinha sobre aquilo, e não pelo que aquilo realmente já te trouxe, e não pelo que realmente aquilo é em 2026. Mas eu espero que você se prepare para as coisas que você pede, se prepare para as coisas que você quer e trabalhe um pouco mais as suas expectativas sobre as coisas que você idealiza, para tentar entender se a experiência ela tá ligada a uma coisa que você só programou na tua cabeça ou se aquilo realmente faz sentido para você. Se esse episódio fez sentido para você, entra aqui, curte, segue nas redes sociais, segue aqui também no Spotify. Fica bem e que sua vida seja incrível e que você não se apegue às expectativas de coisas irreais só porque você acredita que em algum momento aquilo vai te servir, mesmo que já tenha te provado que não faz mais sentido ter ali. Um beijo e até o nosso próximo encontro.